Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um New in Podcast aí para você. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho. Boa tarde. Boa tarde, como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais um, hein? Mais uma edição, terceira temporada. Terceira temporada chegando tá com tudo. A gente tá demais, hein? Tamo demais, né? Tá ótimo. Como sempre, antes de falar da nossa convidada de hoje, pedir gentilmente aquela força, né? Você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí por qualquer streaming de áudio, por favor, deixa aí a sua colaboração, a sua curtida, o seu comentário, o seu feedback, é muito importante. Manda perguntas. Manda pergunta, pra gente é muito vai importante. Repassar pros entrevistados. Com certeza, né? Compartilhar o link também desse vídeo aí no grupo do WhatsApp, do Telegram. Onde tiver gente, manda o link lá, que com certeza vale muito a pena. Não é verdade? É isso aí. Bom, dito isso, então, dado esse recado para você não se esquecer, esse puxão de orelha. Por favor, Camilo. Incentivo, né? Incentivo, exato. Incentivo no bom sentido, né? É isso aí. Por favor, fale um pouco da nossa Vamos lá. convidada. É um prazer. Hoje. Vamos lá. Ela é executiva de Relações Públicas, com especialização no gerenciamento da comunicação corporativa em empresas privadas, com foco em comunicação interna e externa, projetos de posicionamento e gestão da reputação, gerenciamento de crises de imagem, relacionamento com a imprensa e definição e gestão da presença digital. Com passagens pela Allianz One Brasil, PR Newswire, Serasa Experian e Dia Brasil, agora investe seu tempo na W Futurismo como sócia e consultora de comunicação. E tem novidade que eu vou deixar para ela falar. Ah, que legal. Sempre tem. Sempre tem. E então eu parei numa etapa. Para a gente continuar, né? Exatamente. Nada melhor do que ouvir da boca dela, né? Isso. Perfeito. Então, senhoras e senhores, recebam aqui, até capricha na pronúncia. Isso, capricha. Vamos ver se está certo. Com vocês, Janaína Weigel. Nossa. Acertei? Acertou. Aê, que maravilha. Palmas. Boa. Janaína, muito obrigado pelo seu tempo, tá? É uma honra receber você aqui. Estamos muito felizes, né? Exatamente. Terceira temporada iniciando com tudo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui, super à disposição para bater esse papo. Pô, que legal. Contar um pouquinho da vida, da carreira. Seu histórico, né? Do histórico, dos desafios. É sempre bom. Eu sempre gosto de começar aquela pergunta que é tradicional, quem já assiste, já acompanha, sabe. Exato. Que é o encontro mesmo da comunicação na sua vida. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, porque é uma trajetória lindíssima, né? A gente vem acompanhando, estudando, né, Camilo? Mas quando foi que teve esse encontro e você realmente decidiu, pô, é isso que eu quero aqui. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Olha, eu posso contar que eu deixei de ser uma atleta profissional do vôlei para ser uma comunicadora. Olha só. Aos 18 anos, quando eu estava terminando o ensino médio, na época... Já estava bem encaminhado? Já. Olha só. Já, eu fui atleta amadora de vôlei durante uns 5 anos no Sul, em Porto Alegre. Eu sou gaúcha, adotada já por São Paulo há 15 anos. E passei a minha adolescência enfronhada no voleibol. Lá em Porto Alegre, tive uma oportunidade de vir para São Paulo na época, jogar no Pinheiros, mas eu decidi, foi justamente no momento que eu decidi que a vida de atleta meio que tinha se encerrado e que, na verdade, eu queria partir para outra jornada. E nesse meio do caminho que me conectou com a área de relações públicas e de comunicação como um todo foram os eventos. Né? E normalmente tem uma associação bem forte aí de um RP com eventos, que depois era uma coisa que me deixava, inclusive, bastante incomodada. Mas foi isso, assim, eu vinha para São Paulo de férias e a minha irmã, na época mais velha, morava aqui e trabalhava com eventos esportivos. E eu comecei, nas minhas férias, a ajudar. E quando eu vinha para cá, eu trabalhava na produção desses eventos. Bacana. E aí, desse estalo, eu escolhi fazer relações públicas. Caramba, sensacional. E virei comunicadora. Pô, e é interessante, porque realmente você tem a estatura para ser uma jogadora. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,80. 1,80. Pô, você já imaginou, Camilo? Você também quase virou atleta, né? Eu tenho 1,88. Então. Você quase virou atleta, né, também. Você foi o quê? O meu avô foi jogador de futebol, né?
Meu avô É foi verdade, né? foi goleiro do Palmeiras. E o Camilo também é atleta, né? Ele joga eu sou bola. amador, né? Atleta amador. Já falou que vai gravar ali um futebol dele. Bom, tudo mais. vai que a gente gera alguma coisa no esporte, o não esporte é? o Os esporte comunicadores bacana, esportistas também. Exato. E falando de esporte, e aí começou mesmo, como é que foi essa virada? Porque realmente decidi tranquilo, né? Acabou essa carreira aqui de atleta, e aí quando foi que realmente aconteceu essas experiências e aí você trilhou esse caminho? Essas experiências com eventos começaram, acho que no meu último ano de colégio. Tá. E aí eu vim para São Paulo nas férias de verão, nas férias de inverno, e participei de projetos que a minha irmã estava conduzindo. Eu ficava 20 dias aqui. E é ali que começou a me dar o estalo e eu achei que eu queria trabalhar com isso. Então, nesse último ano de escola, eu realmente decidi parar de jogar pelo clube que eu jogava. Perfeito. Mantive a escola, eu tinha bolsa de estudo em função do esporte lá no Sul. E aí eu decidi prestar vestibular dos 17 para os 18 para Relações Públicas e acabei fazendo Famecos lá em Porto Alegre. Entrei na PUC. Passei na Federal na época também lá, mas por uma questão de carga horária, porque eu queria trabalhar logo. Eu acabei optando pela PUC e mergulhei naquele universo lá, se eu não me engano, em janeiro de 98. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E essa parte do mercado, como que você sentia isso? Porque imagino que mudou muita coisa, né? Nossa, muito demais. Assim, eu lembro que eu comecei estagiando em produtoras de evento lá em Porto Alegre. Então, na verdade, eu entrei muito por causa dos eventos. Obviamente, quando você tem ali no primeiro semestre, primeiro, segundo semestre, você não tem muito a pegada real do que é aquilo ali. Então, eu estava muito focada em trabalhar com eventos, era uma coisa que eu gostava e era uma das coisas que muitas vezes não exigia muita experiência. Era realmente, o pessoal pegava a gente jovem, inexperiente, ainda mais para essa parte de produção de evento, que é pesado e exige muita mão de obra. Então, eu foquei naquilo ali e ali eu comecei. E aí, realmente, eu entrei em produtoras de evento, comecei a ajudar na parte de produção dos eventos. Depois fui para uma parte mais de atendimento e planejamento. E dali eu fui entendendo que eu queria achar outros caminhos, já não mais estão associados a eventos. Obviamente, já tinha entendido um pouquinho mais da profissão de relações públicas e do papel que relações públicas pode ter, além deste segmento. Claro. E aquilo ali foi me encantando e eu entrei muito para o universo da comunicação corporativa, assim, desde cedo. Então, a minha preocupação era trabalhar. Então, eu passei toda a minha faculdade trabalhando muito, Perfeito. porque eu realmente queria ir a campo, assim. Eu achei que era a prática que realmente ia ser a minha grande escola. E foi De fato. muito. Tive meu primeiro burnout também com 20 anos, trabalhando com eventos. E foi quando eu entendi também que eu queria Que era bom. sair um pouquinho. E naquela época a gente não falava disso, né? Não falava. Era uma sequência de coisas, assim, trabalhar com produção de eventos é incrível, mas realmente é muito pesado, tem um ritmo frenético e é super estressante. E na minha época, que eu já sou vintage, né, assim, digamos, a gente não tinha essas leis do estágio como a gente tem hoje. Então, na verdade, as empresas acabavam fazendo uso do estagiário como um funcionário full-time e uma mão de obra barata. Sim. Então, uma soma de coisas ali entre o contexto de mercado daquele momento, o segmento e, obviamente, a minha imaturidade também. Então, Sim. eu lembro que com 20 anos eu tive um crash, assim, que a gente não chamava de burnout, obviamente. Sim, na época não. Olhava mais para uma história da ansiedade, o que foi uma escola incrível para mim também. Dolorida, obviamente. Sim. Você passou a se conhecer melhor, né? Você para realmente para olhar várias coisas. Entender os limites e tudo mais. Tudo mais, exatamente. E aí, a partir disso, eu também decidi que eu gostava muito de trabalhar com eventos, mas eu precisava, além de talvez não ser mais um segmento que me fazia bem, tão bem,
full time, eu precisava conhecer outras coisas. E aí eu comecei a tentar outras abordagens e foi primeiro para uma agência de publicidade. Perfeito. Naquela época, lá no Sul, em Porto Alegre. E na agência de publicidade, eu acabei tendo uma oportunidade de começar a trabalhar com comunicação interna. Eles estavam buscando gente para trabalhar a comunicação interna da agência. Era uma agência grande, hoje nem existe mais. Depois ela foi comprada por outros grupos, mas tinha clientes muito bacanas. Tinha grupo Azaleia, que é característico lá do Sul. Tinha o grupo Tramontina. Foi numa época que estavam lançando a Claro, lá há muito tempo. Então, tinha clientes muito interessantes. E eu fazia parte de comunicação interna e fazia ainda algumas coisas hoje a gente chama de ativação, mas algumas ações promocionais, assim, então foi uma boa escola também. Sensacional. E assim, é claro que todo esse portfólio ajuda muito na nossa carreira, no crescimento, né? E aí a minha pergunta é, como que foi acompanhar essa evolução do mercado, de tendências, de tudo acontecendo ao seu redor, de tecnologia, e também vendo a área se moldar. A área de RP também se moldando e mudando ali. Então, como é que foi essa virada e esse impacto também, né? Eu acho que a primeira... O primeiro momento que eu percebi, porque às vezes quando você está mergulhada, você segue um pouco o fluxo e você não tem essa sensação tão clara, né? Vão chegando coisas, vão aparecendo novidades em alguns projetos, a coisa não vem de uma única vez. E eu ainda tinha bastante relação com o universo acadêmico também. Então, eu ia entendendo os dois lados e, obviamente, o universo prático, as coisas tinham uma velocidade muito maior. Então, eu percebia as coisas muitas vezes acontecendo, não exatamente num escopo muito definido, ou com uma nomenclatura muito definida na prática, e algum tempo depois isso vinha na academia com algum contexto mais teórico e mais processual. E eu acho que, assim, o grande momento que eu percebi algumas viradas importantes no jeito de fazer as coisas, ainda de uma forma muito manual, mas já com algumas preocupações de dados nos formatos que a gente conseguia ter naquela época, né? Muita planilha, muita coisa muito na unha. É claro que eu sou da época que o clipping a gente fazia recorte de jornal, né? E a gente montava e tirava xerox, a gente imprimia um para cada membro do board todos os dias de manhã. Eu sou dessa época. Isso. E foi quando eu entrei, eu voltei para minha cidade natal lá no sul, que é no interior, a 150 quilômetros de Porto Alegre, chama Santa Cruz do Sul. É uma região de tabaco, de produção de tabaco, e a indústria do tabaco naquela região é muito forte. E naquele contexto, eu me formei, decidi voltar para minha cidade e surgiu uma oportunidade de trabalhar com comunicação corporativa, de fato, assim, sem a pecha de marketing. Porque até então vinha muito essa coisa, não, você vai fazer a comunicação interna, mas teu cargo é marketing, é analista de marketing, né? Você vai cuidar das coisas aqui de comunicação, e sim, fazer algumas coisas, mas teu cargo é coordenadora de marketing. Então, a gente vivia muito na sombra do marketing. É verdade. Tem áreas de comunicação dentro da estrutura de marketing até hoje, né? Tem, assim, eu acho que não existe a fórmula ideal. Eu acho que hoje existe uma grande tendência da gente ter uma área de comunicação mais independente, obviamente trabalhando integrada. Claro. Mas tem modelos, formatos, empresas onde isso realmente faz um sentido. Então, de uma certa forma, eu não sou contra, não critico. Eu acho que cada negócio tem o seu modelo e aí as caixinhas precisam ser organizadas da melhor forma para que aquilo ali funcione. Então, na época, eu acabei recebendo uma proposta de trabalho que foi a minha primeira grande escola corporativa numa empresa do segmento de tabaco. Não era uma manufatureira, ou seja, não fazia o produto final. Era uma empresa do meio da cadeia, B2B, que é a Alliance One, que você leu aí no currículo. Sim. E aí foi a primeira oportunidade assim, de poder cuidar tanto de comunicação interna quanto comunicação externa sob um mesmo guarda-chuva.
e implantar essa área, assim. Então, para mim... Criou a área, né? Criei. Tá. Eu tenho um pouco essa... Acho que se a gente olhar o meu histórico, eu tenho um pouco essa pegada, assim. Eu acho que... eu entrei, eu me especializei um pouco e talvez... Né, eu tenha essa pegada de implantação, de estruturação e muito de planejamento. Ótimo. Então, dentro do universo da comunicação e das relações públicas, eu me descobri, eu acredito muito nisso dentro da profissão de relações públicas, Perfeito. como uma grande administradora da comunicação. Então, eu consegui sair um pouco dessa pecha de, não, relações públicas é aquele cara que faz evento, Exato. ou que é promoter, que é uma coisa que me deixava mais furiosa, hoje já é mais tranquilo, para uma atividade muito mais multidisciplinar e transversal em toda a organização. Que tem planejamento, que tem ações, que tem acompanhamento. Que Exatamente. E que consegue ter uma visão muito macro, né? De muitas frentes, justamente para integrar diferentes estruturas e fazer com que aquilo saia de uma forma mais ordenada e consistente. Perfeito. Então, e depois disso, em algum momento, você voltou, né? Voltei para minha cidade. Exato. Ficou um Fiquei. tempo e veio para São Paulo. Exatamente. Não vim direto para São Paulo. Tá. Nessa minha grande escola na indústria do tabaco, eu acabei tendo meu ciclo aqui no Brasil e a operação brasileira foi muito pioneira nesse sentido de implantar uma área de comunicação. E aí a gente entra em algumas particularidades da indústria do tabaco que hoje... eu já peguei uma época muito mais crítica, tinham acabado as possibilidades de patrocínios, de grandes campanhas publicitárias, isso tudo estava morrendo na época que eu entrei. Verdade. E estava entrando muito forte a parte de responsabilidade social, né, que hoje já se ampliou aí para o ESG, mas naquela época a gente falava muito de responsabilidade social. E gestão de crise, né, assim, muito forte, especialmente da imprensa aqui do Sudeste. A gente... Essa dinâmica, eu realmente me aprofundei muito nesse momento. Mas eu acabei completando meu ciclo na Operação Brasileira. Fiquei 6 anos lá entre começar alguma coisa, estruturar e chegar num momento de carreira que a empresa entendia que dali, por enquanto, não existia mais possibilidade. Eu não poderia ser uma diretora de comunicação na estrutura que a empresa tinha e acreditava naquele momento. Perfeito. E aí uma saída, e era uma coisa que eu queria muito, é ter uma experiência internacional. Tá. Então, naquele momento, a matriz da empresa estava na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e, obviamente, tem operações no mundo todo, em sua maioria, por característica do negócio, países subdesenvolvidos. Então, eu consegui orquestrar uma missão de ter uma transferência temporária para a matriz da companhia na Carolina do Norte. Olha que bacana. Ficando encarregada por fazer um grande trabalho de mapeamento e diagnóstico de como seria implantar uma área de comunicação corporativa global nos moldes do que a gente criou no Brasil. O Brasil virou uma referência. E a empresa globalmente não trabalhava com esse modelo de comunicação corporativa. O RH fazia algumas coisinhas, a área comercial fazia umas coisinhas, mas não tinha essa função. Espalhado na empresa, né? Tava. E, obviamente, cada vez mais as transformações do mundo, as necessidades de mercado, de clientes, da sociedade, demandavam esse tipo de estrutura. E aí eu fui para os Estados Unidos com essa missão de fazer um trabalho durante um tempo e entender o que a gente precisaria de recurso, como que seria essa dinâmica, qual que seria o budget. Enfim, fui fazer um trabalho um pouquinho de diagnóstico com a ideia de implantar uma área. E se tudo desse certo, provavelmente eu assumiria a cadeira dessa área como head de comunicação global. Mas essa foi a parte boa, e aí para complementar a parte boa veio a parte mais desafiadora, que era em paralelo a isso. Sim. Eu deveria trabalhar em algumas operações da empresa na África, justamente que tinham muita similaridade com o Brasil, para ajudá-los
também a criarem alguns núcleos de comunicação, a trabalhar algumas questões que estavam bem latentes com imprensa na época e também com entidades governamentais. Perfeito. E aí, nesse período, eu fiquei 1 ano e 2 meses, mais ou menos, morando na mala, Viajando fazendo lugar, uma ponte aérea entre a África, na Tanzânia, no Malawi e no Quênia. Eram 3 países. Eu cheguei a ficar 3 meses direto, assim, a primeira vez que eu fui. E indo e voltando também para os Estados Unidos. Então, durante 1 ano e 4 meses, eu triangulei, assim. Nossa. Eu não tinha mais a minha função no Brasil, isso foi um acordo. Claro. Mas, obviamente, que eu ainda vinha para algumas coisas e eu fiquei baseada nos Estados Unidos, indo e voltando para a África. E aí foi realmente um período super rico para mim. Total. Conhecimento, cultura, tudo. Entendimento de realidades diferentes. Foi muito bacana. Foi uma forma que eu encontrei também de consolidar o meu inglês na época. Claro, sim. Né? Pô, na prática, né? Pôr em prática e de uma forma, assim, dentro de um negócio ainda. Então, não é que você consegue improvisar muito. E aí foi muito legal, porque a África tem uma colonização britânica, então você tem contato com um tipo de cultura e um tipo de inglês. Os Estados Unidos é outro. E realmente foi uma experiência super, super rica. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida naquele momento. Eu tinha 30 anos. Mas, enfim, cumpria o objetivo daquele período e depois acabei tendo algumas situações aqui com a minha família, com a minha mãe na época. Claro. E eu entendi que cumpri o papel, Lógico, que eu não queria ficar morando lá e que eu queria retornar. E aí eu decidi ficar baseada em São Paulo. E aí já não fazia mais muito sentido voltar lá para a minha cidade, em termos de mercado de comunicação. Desculpa. Claro. E depois que você sente o gostinho do mundo, né? É difícil você voltar e não querer mais ter esse acesso. Né? Exatamente. Sem explorar. E aí eu voltei em março de 2010 e decidi ficar em São Paulo. Tá. E aí começou a minha história na PR Newswire. Bacana. É uma história engraçada até, o Marco Franca, na época, a gente se conheceu num voo, e a gente começou a conversar, e a gente descobriu que os dois trabalhavam com comunicação, e na época a empresa que eu trabalhava usava a PR Newswire internacionalmente para distribuir os comunicados de resultados. E ali a gente criou uma conexão, foi conversando, e quando eu decidi voltar para o Brasil, eu conversei com ele. Era bem aquela época que a gente estava na promessa do Brasil estourar, então teve aquela capa 2010, da gente decolando. E ele realmente me falou, olha, se você quiser voltar, esse é o melhor momento. E acabou que no fim ele estava reestruturando algumas coisas na PR Newswire e eu vim, fiquei baseada em São Paulo e fiquei responsável junto com ele pela parte de relações com a mídia, base de dados de jornalista, acordos de distribuição de conteúdo na América Latina. E aí mudava um pouco o teu job, né? Porque até então você tinha foco total na empresa e fazer com que o negócio da empresa funcionasse, a comunicação entre países acontecesse da melhor forma possível. Sim. E aí você entra numa empresa que presta serviço para várias empresas. Né? Aí eu saí de novo do papel de cliente e de uma indústria B2B, enfim, e fui para uma prestadora de serviço. Perfeito. E, de novo, com uma missão aí de implantar área, enfim. Então, a gente recriou essa área, a gente precisava criar uma área aqui que fosse similar ao que a companhia tinha nos Estados Unidos. A PR Newswire era uma empresa americana. Sim. Né? Então, tinha a matriz em Nova York, fazia parte de um grupo britânico, mas a matriz da PR Newswire era em Nova York. E a gente precisava replicar, foi numa época que a empresa americana estava comprando a unidade brasileira, que até então era uma joint venture com um sócio local. Perfeito. Então, a empresa estava fazendo essa compra, assumindo, com a intenção de trazer todo o seu portfólio de produtos e soluções aqui para o Brasil e para a América Latina. Então, era um momento assim, que a gente estava tendo que espelhar um pouco o que acontecia nos Estados Unidos,
aqui na América Latina. E aí foi um desafio de novo de replicar e montar uma estrutura que fosse parecida com o que eles tinham lá, obviamente uma proporção menor, a empresa aqui era bem menor. Claro. E criar as frentes do negócio. Assim. Então, foi um período bem bacana, de novo, num outro modelo, num outro formato, que levou 7 anos e foi muito legal. Novamente, aquele momento de criação, né? Ou seja, aquele momento de estruturação, de criação, implantação, de criação. Que exatamente. Bacana. Muito legal. Você ficou 7 anos lá na PIA? Fiquei 7 anos lá na Bastante coisa. Bastante coisa. Eu comecei em abril de 2010 e eu saí em abril de 2017, aí num outro momento de empresa, enfim, num outro momento da minha vida. Claro. E aquele ciclo tinha se cumprido e aí eu fui para um período um pouco... A ideia era um período sabático. Vou descansar um pouco. Minha filha era pequena. Sim. E eu queria realmente passar um período que eu pudesse ficar um pouquinho mais com ela. Eu viajava bastante. E eu queria abrir a cabeça para outras coisas aí. E aí a minha ideia era trabalhar por projeto, né? E começar, talvez, eu sempre tive esse perfil um pouquinho consultivo. Então, fazer algumas tentativas aí de consultoria. E aí eu naveguei nesse universo em alguns meses, e aí quando surgiu o Serasa na minha vida, e na época foi um convite bacana de uma proposta de reestruturação também da equipe interna que eles tinham, e aí eu caí na tentação e voltei para o mundo corporativo. Não cumpri o sabático lá como eu queria, durou um tempo, mas... Aí eu fui para o Serasa e foi outra experiência completamente diferente. Imagino. Bem mais focada na parte de imprensa, em relacionamento e assessoria de imprensa, né? O Serasa tinha uma equipe interna muito forte e uma relação com a mídia, com uma produção incrível de conteúdos, e muitos conteúdos relevantes, muita coisa baseada em dados. Sem dúvida. E aí eu fui para esse desafio lá. Bacana. A gente tem uma relação muito boa com a Serasa, né, com o Ricardo, né? O Ricardo até esteve aqui com a gente, o Stefanelli esteve aqui com a gente na 2ª temporada. Sim. E a gente acompanha eles no desafio, né, de mudança um pouco de imagem, né, da percepção da imagem, sair de uma empresa de cobrança e passar a ser uma empresa né, acolhedora, né? De educação financeira. Exatamente. Né? Então, ao invés de você ser visto como uma empresa de cobrança, que tá naquela questão negativa, Sim, né? Para que você seja percebido como uma empresa que está ajudando as pessoas a terem uma educação financeira cada vez melhor, né? Para que elas possam usar seus recursos da melhor forma possível e sair de posicionamento ou de momentos negativos, né? Exatamente. A minha época no Serasa pegou bem esse início, foi em 2018, bem o início dessa fase de transição, e quando eles realmente lançaram a unidade de negócios B2C, né, que não era... começou a trabalhar até como uma unidade independente, porque o Serasa tradicionalmente tem muitos produtos B2B, né, e era o forte, enfim, mas a empresa criou essa unidade de negócios B2C justamente para trabalhar com desbancarizados e começar a levar essa questão do score de crédito, do cadastro positivo, da educação financeira. Foi um período que começou a se discutir LGPD no Brasil também. Então, a gente acompanhou toda a época que estava a discussão no Congresso, isso ia ser votado para regulamentação. Nessa época começou também as questões aí de venda de dados via Facebook. Então a gente teve vários momentos aí importantes de crise com relação a isso, que foi quando realmente começou a se questionar o uso desses dados de forma comercial. Então, a gente tinha uma batalha bem interessante nesse sentido, e foi um início de virada de jogo aí, de posicionamento da empresa. E essa parte de gestão de crise é muito importante, a gente discute isso aqui, né, Camilo, bastante. E aí eu queria te perguntar, surge bastante essa dúvida, porque, com certeza você já deve ter passado por diversos cenários diferentes. Já. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução de como é visto hoje uma crise e até a forma como também é gerida isso.
porque mudou muito e aí sempre tem muitas dúvidas, as pessoas às vezes se fecham para esses assuntos, outras já, muito pelo contrário, são muito abertas, né? Então elas gostam de discutir, gostam de colocar em prática. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução e os desafios, ainda mais com o mundo de hoje, né? Com muita informação, com um fluxo super rápido. Então, como que você enxerga isso para uma empresa ou para alguém que queira gerir essas crises, tudo mais, essas informações? E também se é possível prevenir, ou se é possível trabalhar para tentar prevenir ou tentar minimizar, né, os impactos que aquilo pode gerar. Vamos lá. Eu acho que quando eu comecei um pouco nessa escola e lidar com a parte de gestão de crises, as empresas ainda tinham muito a opção de não querer lidar com isso ou fingir que isso não era importante e realmente as coisas ficavam bem mais associadas aos veículos de mídia tradicional. Claro. Então, muitas vezes as empresas simplesmente se negavam a entrar na conversa e, especialmente quando você olhava um pouco para o cenário B2B, isso tinha um certo impacto, mas a conversa morria rápido e acabava... os clientes também não cobravam tanto, né? Então, a cadeia toda não entendia e realmente, talvez, o impacto nos negócios, de uma forma geral, não era tão forte. Então, você ainda podia se esquivar de alguma forma, e essa eu acho que era a prática da maioria, né? Então, deixa eu tratar ali com o jurídico quando precisar e a gente... Realmente só vai falar disso se tiver um grande escândalo com a imprensa, imprensa tradicional. Que a gente não consegue controlar. E com o passar do tempo, a evolução da internet, do perfil das pessoas, hoje cada pessoa é um canal de comunicação. Total. Você ainda tem um papel super importante da mídia tradicional. Você tem alguns veículos ali que muitas vezes dão a chancela da credibilidade da história, mas você hoje tem um ecossistema gigante. Então, à medida que esse ecossistema foi se compondo, essa opção de se esquivar foi sendo nula, né? Assim, quase que nula. Você ainda pode fazer isso, mas você vai ter um impacto imenso e as pessoas da organização, inclusive, vão cobrar. E a gente tinha uma época que os colaboradores internos, eles não eram tão ativos nesse sentido. Depois isso mudou. Então, hoje, ninguém quer ficar numa empresa que não presta conta ou que não se posiciona, né? Porque aí você tem um choque de valores e de cultura que hoje passou a ser muito importante na escolha das pessoas, né? Isso evoluiu muito. Então, eu acho que eu vim um pouco dessa escola onde existia a opção e onde tudo estava muito associado aos veículos de mídia tradicional. Então, efetivamente, você só considerava uma crise quando uma Folha de São Paulo entrasse, quando um Estadão entrasse, o resto era meio que assim, ok, vamos administrar. E com a evolução do ecossistema aí da internet, do digital, das redes sociais e a própria força que os colaboradores internos passaram a exercer, obviamente isso mudou. E as empresas foram meio que obrigadas a achar formas de lidar com isso publicamente. Sem dúvida. Então, tem algumas mais abertas, algumas ainda mais fechadas, algumas que realmente entenderam que isso é parte da sua cultura, um posicionamento mais transparente, de prestação de contas, e outras que ainda têm uma cultura mais fechada, que estão com uma resposta ainda muito baseada só lá no jurídico. Então, né, não é que eu não respondo. Eu respondo, mas eu respondo cumprindo tabela. Só aquele proforma que não quer dizer nada, mas eu não me liguei a responder. Exato. Obviamente que isso cada vez mais vem perdendo força, acho que pela própria evolução da sociedade como um todo e a evolução da força de trabalho interna, né? Então, hoje, o teu colaborador, ele também é um canal na rede social e ele não aceita mais qualquer coisa. Né? Ele é um super influenciador. Ou ele é teu melhor influenciador ou ele é o teu pior influenciador. Exato.
E essa visão evoluiu em termos de negócio, e com isso as estruturas tecnológicas também foram se aprimorando. Então, o monitoramento das redes sociais. Hoje, obviamente, você não vai... Você ainda tem a imprensa como um grande gatilho de crise. Tá. Ainda é, né? Mas hoje você tem um comportamento ali no social e um comportamento dentro de casa que também são fatores muito importantes para você monitorar. Perfeito. Então, obviamente, no social você tem ali o 8 e o 80. Tem muito buzz e muita coisa que se você não tiver bem focado e você não tiver um racional, se você colar só no emocional, você vai entrar numa onda que às vezes você nem precisa entrar. Sem dúvida. Né? Porque não é simplesmente que todo mundo está falando que aquilo ali tem... bolha ali, né? Então você tem muito essa coisa das bolhas, na parte dos socials. Tem que estar muito atento a isso, senão você gasta toda a sua energia em bolha. Exato. E aí você fica entrando numa conversa que muitas vezes você não precisa. Então tem que ter um calor, medir um calor constante ali, entender a curva que aquilo ali vai tomando para ver quando você entra, se você entra e como você entra. E para isso a gente tem hoje em dia tecnologia. Claro. Coisa que antigamente a gente não tinha, a gente fazia muita coisa na unha, ali na rede social, e por isso também o gatilho estava muito associado com a imprensa. Então hoje acho que a gente tem vários gatilhos e várias formas de monitorar esses gatilhos e uma necessidade de uma cultura interna que abrace isso e que queira lidar com isso. Você acredita que esse talvez seja o maior desafio? Sim. Uma empresa hoje? Sim. Queira começar nesse assunto? Sim. Acho que sim. Acho que sim, porque... E isso... A gente estava falando, você me perguntou aqui como mitigar ou se preparar para essa crise. Então, se preparar é você realmente estar bem estruturado como empresa nessa questão de estar olhando para essas diferentes frentes e usar as plataformas que a gente tem disponível hoje para parametrizar para o seu negócio, para o seu formato, para aquilo que faz sentido para você. Não tem uma receita de bolo, você precisa realmente formatar ali a sua receitinha para fazer esse monitoramento e aquilo refletir o que faz sentido para você, para o seu negócio. E você precisa ter uma gestão da empresa realmente aberta, consciente e a fim de lidar com isso como parte da estratégia do negócio. Perfeito. Porque não adianta você ter uma área de comunicação equipada, com as coisas no lugar, se quando acontece alguma coisa, você tem uma gestão ainda negacionista, ou uma gestão que se apoia muito só no jurídico, e uma gestão que se preocupa mais em contestar o que os outros estão falando do que puxar a responsabilidade para si. Perfeito. E isso faz parte da gestão da reputação, né? Exatamente. E assim, tudo que você trabalha em termos de reputação é o que vai te dar um colchãozinho nesses momentos ruins, né? Então, esse colchãozinho pode ser bem consistente e muito baseado em ações e no que você faz na prática. Hoje também só teoria não cola mais, né? Espuma hoje não se sustenta. Muita gente de olho, isso vai te dar um colchão melhor para quando você tiver problemas, porque é simplesmente uma questão de quando e como. Não adianta você pensar que não vai ter. Você vai ter. Você vai ter. Isso é inerente ao ser humano, em primeiro lugar, né? Claro. Não adianta pensar que você não vai errar. Você vai errar. A questão é o quão rápido você vai olhar para isso e o que você vai fazer para ajustar. Esse é o nosso mundo hoje, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Você ter um ferramental no lugar, você ter realmente os executivos e toda a gestão da empresa muito com um drive nesse sentido, de estar disposto a tratar disso e tratar disso de uma forma coerente, transparente, consistente, e você, no paralelo, ir trabalhando todas as ações que vão te gerar esse colchão reputacional para que quando você cair, esse tombo seja mais suave e você levante mais rápido. E tenha menos prejuízo. Completamente. Que tem espaço, né? Espaço para falar, espaço para se expressar, espaço para realmente esclarecer
e de maneira verdadeira e honesta explicar, Exatamente. Né, o que aconteceu, o que está sendo feito, o que vai ser feito para corrigir. E assumir a responsabilidade, né? Assim, como executiva de comunicação, acho que as minhas maiores lutas sempre foram de... Para de querer justificar ou de achar outros culpados. Assume a bronca. Exato. Assume. A primeira coisa que você faz, não, tá bom. Realmente, assim. Não interessa se foi você, se foi o seu fornecedor, se foi o cara que tem o licenciamento da sua marca, se foi, enfim, a sua franquia, né? Você é responsável. Então, essa questão da responsabilidade e da corresponsabilidade é muito importante. Perfeito. E eu acho que, graças a Deus, isso vem evoluindo um pouco na consciência executiva como um todo, porque não adianta, assim, assume a bronca, pega para você e vamos resolver. Verdade. E, Jana, uma pergunta. Como que você está vendo essa questão da gestão de reputação dentro das áreas de comunicação? Porque a gente tinha comunicação, era comunicação externa, assessoria, o trabalho com a imprensa e tal. Aí depois, a questão da comunicação interna, e a comunicação começou a ganhar mais responsabilidades. Sim. Então, né, o que a comunicação interna estava dividida e distribuída dentro da empresa, na área de RH, nas outras áreas, começou a centralizar ali. Então, comunicação externa, comunicação interna. E hoje se fala muito dentro da estrutura de comunicação a questão de gestão de reputação, envolvimento dos altos executivos, do conselho de administração, a participação do pessoal de comunicação na definição da estratégia, realmente levando números, levando ações, levando planos. Como que você está vendo essa nova reorganização da estrutura de comunicação e essa nova força da estrutura de comunicação na participação estratégica das companhias? Eu acho que isso... Não posso, acho que não em todas ainda, mas em muitos negócios, e os negócios que nasceram mais recentemente, que têm até um DNA mais digital, digamos assim, isso tem muita força, realmente, essa questão do contexto, do conceito de reputação ganhou uma importância, e as áreas de comunicação costumam ser os grandes guardiões desse tema. Então, eu vejo, sim, ganhando força, eu vejo isso, as empresas tentando construir, inclusive, algum tipo de formato, algum tipo de índice, não só um KPI, mas algum tipo de índice baseado em todas as ferramentas que vá criar alguma mensuração da sua reputação, porque essa é a parte mais difícil. Não existe uma fórmula para medir a reputação. Perfeito. E cada negócio tem uma realidade diferente e cada negócio tem componentes diferentes para trabalhar a reputação. Claro. E essa é a parte mais complexa da coisa e ela também exige esforço e investimento. Então, nas empresas que estão trazendo a comunicação externa e interna como realmente parte da estratégia do negócio, eu acho que elas estão criando núcleos dentro dessas áreas para começar a conciliar esse ferramental que é multidisciplinar e transversal na organização, no meu ponto de vista. Ele não é vertical, ele toca em a reputação áreas, né? Não tem um dono. Exato. A reputação começa no board da empresa, no conselho da empresa, no CEO da empresa, e se ela não começar ali, esquece. Mas não é a área, assim... Eu acho que hoje isso vem evoluindo, né? Há pouco tempo atrás, os executivos adoravam terceirizar a responsabilidade da reputação para a área de comunicação. E, na verdade, ela é uma questão multidisciplinar e transversal. Então, ela está desde da pessoa que está na porta, desde o chatbot, do CEO da empresa, ela toca todos os pontos de contato. E aí o grande desafio das áreas que estão mais, das empresas que colocaram as áreas de comunicação mais realmente com uma força estratégica, eu acho que está sendo criar núcleos dentro dessas áreas para simplesmente conseguir criar a sua própria receita de bolo que vai, de alguma forma, gerar aí algum tipo de métrica palpável para o índice de reputação, que passa quase que ser um NPS aí da área, mas um índice de reputação mesmo. Assim, acho que é meio que o sonho de consumo de toda a área de comunicação ter um índice de reputação
que vai ser composto de acordo com cada negócio e que vai incluir vários elementos. Então, é alguma coisa da operação, é alguma coisa do financeiro, é alguma coisa do jurídico, é alguma coisa do marketing, é alguma coisa de vendas, é alguma coisa de... Né? É um pouco de cada ponta que vai se juntar dentro de um bolo para tentar criar algum índice e, inclusive, talvez, quem sabe, acho que seria o mais lindo de tudo, influenciar na bonificação, por exemplo. Verdade. Né? Fosse um variável, né, dos profissionais, né? Como parte de um variável, porque aí realmente você tem isso Engaja, né? espalhado e todo mundo é responsável, né? Então, a área de comunicação por DNA e por esfera de escopo e por processos, sim, é um grande guardião, Claro. mas é uma disciplina que é transversal e atravessa tudo. Sim. Não tem jeito. Uhum. Em que momento, Jana, entrou a parte de consultoria na tua trajetória? Porque ela começou lá atrás, você falou, né? Num momento entre empresas, você falou, putz, agora acho que é a hora, né? De ser mais consultiva, de usar a tua experiência e tal. Ela começou lá no final do meu ciclo na PR Newswire, depois, obviamente, deu... A gente nunca se sente pronta, né? E a gente sempre tem a síndrome do impostor, de alguma maneira, né? Você nunca está pronto, você nunca tem experiência suficiente, você nunca tem a formação suficiente. Ninguém nunca está pronto, né? Ninguém nunca está pronto, dar, né? Mas, enfim, aí depois você rodar e um pouco, você começa a achar, não, talvez, assim, para essa coisinha aqui, eu possa estar pronto. Claro. E isso realmente começou a surgir como meu desejo de encerrar meu ciclo naquela época na PR Newswire. E nessa época eu também decidi me associar à empresa, a W Futurismo, que na verdade é uma empresa da minha família, junto com a minha irmã mais velha, que trabalhou como coach muito tempo e depois se formou como futurista. Isso foi lá em 2017. Bacana. Coisa que está saindo um pouco do mapa agora e entrou nessa linha muito de planejamento estratégico em outros formatos que não estão da escola da administração. Existem outras técnicas e outras escolas para fazer um planejamento estratégico mais moderno. E nessa época eu embarquei um pouco com ela nisso. Não estava envolvida na operação, ela que tocava, mas ela começou a atender alguns clientes e sempre existiu uma dor ali da comunicação, né? Interna, externa, do relacionamento com a imprensa, de como se posicionar, de gestão de crise. Sim. Então, brotou um pouco dali, assim, surgiram alguns projetos que ela me chamou e disse, eu estou atendendo, eu estou trabalhando com esse cliente nesse projeto e tem uma dor aqui, eles precisam de uma ajuda, de alguém que esteja com uma visão de fora, você não cai lá. E aí começou a surgir, assim, esses trabalhos pontuais com consultoria e com mentoria. Tá. De estratégia de comunicação mesmo, de estratégia, às vezes, comunicação interna e externa, às vezes só alguma coisa externa, às vezes só alguma coisa interna, e muitas vezes com relação à gestão de crise. Sim. Como ajudar, muitas vezes, a criar uma estrutura mínima ali, a criar conhecimento, abrir cabeça de executivo. Claro, tem um trabalho a ser feito ali. Entender um pouco de ferramental que essas equipes poderiam usar, onde isso deveria estar alocado, enfim, nesse sentido. E aí, essa brincadeira foi indo, então é uma coisa que eu mantenho no paralelo um pouco ainda, às vezes mais, às vezes menos, e aí vai depender de onde eu vou circulando. Então, depois do Serasa, eu acabei indo para o Dia Brasil. Tá. Na época, isso foi em 2019, no início de 2019, pré-pandemia ainda. Nossa, se a gente olhar hoje, parece que faz muito tempo. Pois é. O Dia Brasil é uma bandeira do... É uma empresa, a matriz é na Espanha. Tá. Eu acho que um dia o Dia Brasil já foi Carrefour. Ah, é verdade. É isso que estava... Eu acho que ele nasceu, depois ele foi Carrefour, depois ele voltou a ser independente. Na verdade, a matriz da empresa é em Madrid, na Espanha. É uma empresa de capital aberto na Espanha,
que tem uma longa história aqui no Brasil. Na época que eu entrei no dia, eram 20 anos aí de trajetória aqui no Brasil, com um modelo de loja diferente, um outro modelo de negócio, com franquias também. E estava num processo de reestruturação grande aí, teve muitos problemas de gestão, que impactou muito na parte de reputação. E aí em 2019 teve uma grande troca do board global, a empresa foi comprada por um outro fundo de investimentos, então foram vindo trocas e trocas e trocas, e a operação brasileira foi, na época, toda reformulada. Veio um CEO alemão aqui para o Brasil. Olha que curioso. E aí foi um período de tentativa de reformatar esse negócio, de começar a sanar algumas questões e de criar outros modelos de loja. E aí eu fiquei praticamente 2 anos lá, uma experiência diferente, e aí foi varejo. Verdade. Né? Completamente diferente, e aí sim, muito mergulhada em gestão de crise, de novo. Também com uma característica de implantar uma área de comunicação corporativa lá, que não existia. Existia uma área de comunicação... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ligada com a matriz na com Espanha. A matriz. Exatamente. Então, de novo, veio um processo aí de estruturação, de implantação. Por aí, E funcionou bem por um tempo, mas depois o negócio foi mudando, o board na Espanha foi tomando outros direcionamentos, e aí, em setembro, outubro de 2020, eu acabei saindo, eu e outras pessoas que tinham entrado naquela leva, e aí, de novo, eu voltei um pouco mais para a pegada da consultoria. Perfeito. E assim as coisas foram indo. Então, depois de um tempo também, acho que para mim começou a fazer muito sentido poder ter uma atuação um pouco mais versátil, assim, e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro. E eu acho que hoje essa leque, né? é uma tendência e é um perfil que todo mundo vai ter que desenvolver. Verdade. Né? E a gente vira meio polímata mesmo, com muitas formações, e você atua em várias frentes ao mesmo tempo. Total. E nessa parte de consultoria, teve alguma dor específica que, por parte das empresas, que era mais aclamada ali, ou era dividido? Tinha uma empresa tinha uma dor, a outra tinha uma outra necessidade, ou era incomum nessa questão de gestão de margens, de gestão de crise? Acho que gestão de crise sempre foi uma dor bem grande, e durante muito tempo, ou pelo menos geralmente até que a empresa sofra realmente algum problema que impacte financeiramente, muitas vezes ela não decide investir numa estrutura para lidar com isso. E aí, uma vez que teve a dor, a empresa tenta se estruturar um pouquinho em relação a isso. Então, as dores eram muito voltadas, sim, à gestão de crise, a como tentar mitigar ou se preparar para não sofrer desse jeito, ou que tipo de estrutura básica eu tenho que ter para lidar com isso, muito nesse sentido. Muita dor em relação a estruturas de comunicação interna, né? Acho que a gente já evoluiu muito, tem empresas mais evoluídas, outras menos, mas a maioria muito baseada na comunicação interna igual a comunicados. Claro. Pois é. Né? Mas aí acha, né? muita gente ainda acha, exatamente. Então, fazer comunicação interna está baseado em fazer comunicados. E muita dor nesse sentido por uma cobrança das próprias equipes internas mesmo, que sentem falta de realmente estarem envolvidas e saberem da estratégia do negócio, que é o grande desafio, né? Então, você faz lá a estratégia na diretoria bonitinho e isso nunca desce como tem que descer. Para lugar nenhum, mas você quer continuar fazendo só comunicado. Então, muita dor nesse sentido, e algumas dores em termos de comunicação corporativa mesmo, assessoria de imprensa, enfim, que o pessoal também associa a comunicação corporativa
bastante ao pilar de assessoria de imprensa, né? Não olha tanto. Hoje você tem uma camada incrível no digital aí para trabalhar. Então, tem muitas facetas. Mas acho que as dores mais fortes eram com relação à crise e comunicação interna. Pô, sensacional. E, infelizmente, a gente está chegando aqui no tempo, né, Camilo? A gente conversaria mais 3 horas aqui, o papo flui, né? Voa. O tempo voa. Então, mas, primeiramente, que a gente queria agradecer a sua presença aqui, por ter aceito o convite. Tá aqui é sempre muito bom, né, Camilo? Para nós é uma aula e é muito bom compartilhar dessas histórias, né? Sim. Dizer que a porta do New in Podcast está sempre aberta, então quando quiser voltar, pode ficar à vontade. E a gente deixa esse espaço aqui para você deixar uma mensagem final. Pode ser dica, conselhos, tendências também para esse ano de 2024. O pessoal que nos segue, exatamente, nossa audiência é muito ampla, né, Camilo? Então, assim, a gente tem pessoas que estão se formando, pessoas que já estão na área. Tem gestores, então assim, de vários níveis, né? Então, é um momento seu que a gente abre aqui, deixa para você ficar à vontade, para realmente passar essa mensagem final, para a gente fechar com chave de ouro. Né? Vamos lá. Bom, acho que, em resumo, mente aberta e coração tranquilo. Se eu pudesse falar um pouco para a Janaína de 20 anos atrás e para a galera que está iniciando hoje, e até para a galera mais das antigas, acho que invistam em autoconhecimento. Esse é fundamental. Eu acho que no mundo que a gente tem hoje, você precisa se conhecer para fazer as melhores escolhas, e hoje realmente só faz sentido você estar num ambiente corporativo ou consultivo, se a cultura daquele lugar fizer sentido para você, e para você entender isso, você precisa se conhecer. É verdade. Né? E uma vez que você realmente se conhece e entende o que funciona para você, o que está conectado com a tua essência, e é óbvio que isso tudo vai sendo construído ao longo da jornada, tudo funciona muito melhor, e aí tem a cabeça aberta para aprender sempre. Não tem jeito. Não parar. E para aceitar que você vai errar. Você vai errar e que você precisa... normal. É normalizar o erro, né? Acho que especialmente a minha geração veio de uma escola de onde era muito feio errar. E a gente se cobrava demais e a gente, inclusive, trabalhava muito nesse molde de fazer as coisas para não errar. Né? E graças a Deus eu acho que isso mudou muito, e hoje as empresas inclusive entenderam que precisam estimular uma proposta diferente, que errar faz parte, né? E que errar é bom, senão você também não aprende. Que tem o erro dentro da inovação, né? Exatamente. Não existe inovação sem erro, sem tentativa. Exatamente. Né? E aí eu acho que, né, quanto mais você se conhece, você se entende, você se associa a diferentes formas de organização e de trabalho que vão agregar valor na tua vida e que você vai agregar valor, e aí tudo vai fluir mais fácil. Sensacional, muito incrível. Bom. Dorme com essa aí, bonita. Pois é, bom. Então, agradecer mais uma vez, muito obrigado. Agradecer ao nosso Eu Camilo. que agradeço. Pô, que é isso, sensacional. Então, essa cadeira aqui é um presente. Mais um, né? Que isso, para com isso. Presente é a sua companhia. E agradecer também você que ficou na audiência aí. Muito obrigado, você que nos acompanha até o final. Então, deixa aí a sua mensagem, a cidade onde você está nos ouvindo, nos acompanhando, o seu feedback, a sua pergunta. Compartilhe o link aí mais uma vez lá no grupo do WhatsApp, né? Aquele grupo de família. Isso. Manda um bom dia e o link. Esse é o padrão, né? Com certeza vai ajudar muita gente. Com certeza. As trajetórias profissionais são muito ricas. Né? Sensacional. Isso aqui é uma aula, né, Camilo? Para quem está no caminho, isso aqui é sensacional. É ouro. É ouro. São dicas e experiências que valem ouro. Sim. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos num próximo episódio. Sendo assim, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.